tragédia que envolveu 4 carros, 3 veículos na verdade e um caminhão. Na verdade, Márcio, as vítimas desse acidente, elas estavam vindo aqui para Campina Grande, como a gente vem trazendo nas nossas redes sociais, para um evento aqui na Igreja Verbo da Vida, na nossa cidade. Era um comboio de cerca de 7 veículos que estava saindo tanto do Pernambuco, também do Piauí, vindo aqui para Campina Grande, para nossa Rainha da Borborema. De acordo com as informações das testemunhas no local que presenciaram o acidente, Márcio, cerca de 2 veículos estavam parados ali na faixa, no meio-fio, quando um dos veículos acelerou, na verdade freou, e colidiu com a carreta que vinha no sentido contrário, quando tentou fazer uma ultrapassagem. Após essa colisão envolvendo o carro de das vítimas ali no local, chegou a colidir com os outros 2 veículos, ou seja, 3 vítimas vieram a óbito no local. 6 delas foram levadas para o Hospital de Emergência e Trauma. Contudo, a informação repassada hoje pela manhã para a nossa equipe de reportagem no Hospital de Emergência e Trauma é que outras 3 vítimas também deram entrada, mas apenas com ferimentos leves, e receberam alta logo em seguida ao atendimento inicial. Mas 6 vítimas foram que realmente precisaram de mais atendimento, mais cuidado da equipe médica. 4 delas já receberam alta médica e 2 permanecem internadas. Como você estava pontuando, Márcio, a pergunta, cadê o motorista, onde foi parar? Ele permanece internado no Hospital de Emergência e Trauma. Ele foi uma das vítimas que precisou de atendimento médico também. Ele está sob observação da equipe médica do Hospital de Emergência e Trauma. Uma das vítimas precisou passar por cirurgia também, ela teve politraumatismo. Pois bem, as vítimas fatais desse acidente se trata de Alba Simões, ela que é vice-presidente de uma ONG que é ligada à Igreja do Verbo da Vida, o pastor Jean Santos, que atuava no Verbo da Vida no estado do Piauí, e também a jovem Ruth Gomes, ela que era filiada ao Verbo da Vida na cidade de Petrolina. Como a gente estava pontuando, a colisão envolveu 3 veículos e uma carreta. De acordo com as informações iniciais das testemunhas, a colisão inicial teria sido exatamente com a carreta e também o carro a qual o pastor Jean Santos estava dirigindo, e após isso colidiu com outros 2 veículos. A gente conversou na manhã de hoje, Márcio, com o médico Egídio Neto. Ele deu detalhes sobre a atualização dessas 6 pessoas que deram entrada no Hospital de Emergência e Trauma de forma mais grave. Bom, recebemos ontem, por volta das 4 da tarde, 6 pacientes, né, que tiveram relacionados a esse acidente trágico na BR ali do Cariri. Ao total, na sala vermelha daqui do hospital, recebemos 6 pacientes. Inclusive a gente conseguiu um diagnóstico bem precoce. Em menos de 1 hora ela já estava no centro cirúrgico fazendo um procedimento, que ela teve uma complicação no pulmão dela. Mas no momento ela se encontra sem enfermaria, estável, ainda em observação nesses períodos iniciais do pós-trauma, que a gente diz, certo? 4 já receberam alta, a gente conseguiu conduzir aqui pela nossa emergência, fez todos os exames, tudo que foi necessário, mas realmente só foi constatado múltiplas contusões, mas nada que realmente necessite de procedimento ou internação na nossa unidade. Ainda está de observação, que é justamente o condutor do caminhão, da carreta, enfim, por questão de dor, mas os exames que a gente já reavaliou estão todos bons, vamos dizer assim. Essa vítima que passou por procedimento cirúrgico, quais foram os traumas que ela teve? A gente chama no contexto de politrauma. Ela teve trauma em vários segmentos, vários sistemas, mas realmente o que precisou de procedimento foi a questão do pulmão. Ela teve fraturas de arcos costais, das costelas, e essa complicação gerou uma complicação pulmonar, uma perfuração do pulmão, por dizer assim. Mas com o procedimento que foi realizado, em tempo hábil, em tempo precoce, a gente conseguiu estabilizar e ela segue estável. Já tem uma previsão de quando ela receberá alta e a outra paciente que ainda continua em observação? O que está em observação realmente é só um controle realmente da dor, para a gente liberar ele com segurança, mas pelos exames não tem nada que necessite realmente ficar em internação hospitalar a princípio. A paciente que foi submetida ao procedimento realmente ainda não tem previsão. A gente ainda é muito precoce, não tem nem 24 horas do ocorrido, então a gente não fala em alta não. Essas outras 4 vítimas, doutor, que já receberam alta, foram apenas, vamos dizer, ferimentos leves. Isso, é que a gente chama de contusões. Contusões de leve a moderadas. Alguns realmente tiveram um impacto maior, que gera mais dor. Que é inclusive o caso do que está em observação. Foram contusões moderadas, que realmente gera incômodo, gera dor, e a gente só pode realmente liberar o paciente quando a gente tiver 100% de segurança.
Pois bem, Márcio, sobre a atualização em relação à saída dos corpos aqui do NUMOL em Campina Grande, eles ainda permanecem, as famílias e os amigos estão no NUMOL ainda aguardando a retirada dos corpos, onde devem ser feitos posteriormente os translados para cada um dos estados a qual as vítimas moravam, residiam. Então, essas são as atualizações de momento. As informações foram repassadas inicialmente tanto pelas testemunhas que presenciaram o acidente e também agora a atualização sobre o estado de saúde dessas 6 vítimas que deram entrada no Hospital de Emergência e Trauma. A gente deixa aqui os nossos sentimentos às famílias das vítimas dessa tragédia que aconteceu ali na BR-412, na altura da cidade de Boa Vista. Bem, Wanderson, obrigado pelas primeiras informações. A gente segue acompanhando esse caso, né, Verton, porque a gente tem, inclusive, repercussões. O pessoal da própria Igreja Verbo da Vida aqui de Campina Grande se pronunciou. A nossa repórter Hernanda Nóbrega também está indo para a Polícia Rodoviária Federal para a gente ter essa fala da PRF. O fato é que estaria acontecendo um grande evento, né? Que é a Conferência de Ministros do Nordeste, que ia ser realizada, aliás, está sendo realizada aqui em Campina Grande. O que é que eu queria entender? Se esse evento continua, se foi suspenso, se não foi, né? Essa imagem que a gente está vendo aí, coloca lá a imagem anterior, essa é a nota, porque tá piscando esse negócio aí. Essa é a nota da Igreja Verbo da Vida. É com profundo pesar, apesar que comunicamos o falecimento de Alba Simões, Jean Santos e Ruth Gomes. Os 3 faleceram em decorrência de um acidente ocorrido nesta quarta-feira durante deslocamento para a Conferência de Ministros do Nordeste, realizada em Campina Grande. Os demais envolvidos no acidente estão vivos e estão recebendo atendimento. Neste momento de profunda dor, pedimos que toda a igreja permaneça em oração pelas famílias e por todos os envolvidos. Essa nota seca foi divulgada ainda ontem pela Igreja Verbo da Vida. E eu digo seca porque eu acho que nesse momento aí eles não sabiam nem o que tinha acontecido direito, né? Depois teve repercussões e a gente tem repercussões. Mas aí, inclusive, tem a fala de um dos pastores. Mas vamos priorizar a reportagem ao vivo. Se a gente já tiver com a repórter Hernanda Nóbrega no ponto, já nos chamem. Vamos priorizar, né, Verton? Com certeza, Márcio, porque é um assunto recorrente, esses acidentes que a gente vem trazendo aqui no programa desde o início da semana. Todo dia a gente trouxe acidente. Mas essa semana nas foi mesmo. BRs. Então, assim, é algo que realmente fica o questionamento: o que está acontecendo, né? Mas ainda dentro desse acidente especificamente que aconteceu ontem, a gente vai agora ao vivo com a repórter Hernanda Nóbrega, direto da sede da PRF, para a gente entender o que é que o órgão, a instituição já sabe em relação a esse acidente, como é que estão as investigações e as apurações nesse sentido. E claro, a gente vai falar de forma ampla sobre todos os outros casos que a gente trouxe aqui essa semana. Bom dia, Hernanda. Bom dia, Márcio, Verton e a todos que acompanham aqui a programação da MRTV. Isso mesmo, uma situação bastante triste, né? Esse acidente que aconteceu na tarde desta última quarta-feira, com 7 pessoas que ficaram vítimas, 3 vieram a óbito, 4 foram para o Hospital do Trauma, 2 já receberam alta, né? E 2 permanecem no hospital estável. Hoje a gente veio aqui até a sede da PRF, em Campina Grande, para entender um pouco sobre a dinâmica desse acidente que acabou envolvendo aí 3 veículos e um caminhão. A gente está aqui com o chefe da PRF, o Jocênio Braga. Então, Jocênio, fala um pouquinho para a gente aqui quais são as principais informações que a PRF aponta sobre essa causa desse acidente ontem na BR-412 ali no quilômetro 30, próximo ali de Cabaceiras. Bom dia a todos. Bom, está tudo sendo apurado ainda, né? O que a gente tem até agora é que esse veículo que vinham as 3 pessoas que tragicamente faleceram, né, infelizmente, parado no acostamento, né? Esses veículos estavam parados no acostamento, ninguém sabe por quê. Então, quando esse veículo que ia à frente freou, esse outro teve essa reação e puxou para o outro lado. E quando colidiu com essa carreta, a carreta perdeu o controle e colidiu nesses 2 veículos que estavam parados.
É um alerta que a gente dá à população para não parar nos acostamentos das rodovias, apenas em caso de emergência, né? Porque você está sujeito a se envolver num acidente como foi esse caso. Você falou que o motorista falou que acabou freando bruscamente por conta dos veículos que estavam parados. Essas pessoas que não ficaram tão gravemente feridas, elas falaram com a PRF no local? Sim, alguns falaram, né? Mas quem falou esse veículo que freou, ninguém sabe onde ele está, não. Ele foi uma suposição, assim, algumas pessoas falaram que por conta dessa freada desse veículo que não se envolveu no acidente, esse que faleceram as pessoas puxou para o outro lado. Foi isso que a gente ouviu e os colegas passaram para a gente. Mas está sendo tudo sujeito à apuração, né? Pode ter, inclusive, falha mecânica de algum veículo e a gente não sabe ainda. Está tudo sendo apurado ainda. Inicialmente você falou, como você já bem disse, né? Está sendo apurado, mas previamente teria uma confirmação do que poderia ter ocasionado isso? Como eu falei, foi uma reação do condutor, né? Puxou o veículo para o outro lado por conta de uma frenagem do veículo que ia à frente dele. A gente alerta também essa questão de o pessoal estar parado no acostamento, essa questão da velocidade e da distância de segurança. Se você não tivesse uma distância de segurança melhor, você teria mais tempo para pensar, né? A velocidade tivesse compatível, mais tempo para pensar e tomar uma reação diferente, né? Mas como está acima, aí você tem que puxar para o lado para não bater, aí termina ocorrendo tragédias como essa, infelizmente. Infelizmente, durante toda essa semana a gente está... Eu vou aproveitar enquanto você está com o Jocene, desculpe lhe interromper, Hernanda, porque eu queria justamente reforçar esse ponto da fala do inspetor Jocene, que eu acho que é a coisa mais importante para o cidadão que conduz um carro, que conduz uma moto, numa rodovia federal, como nesse caso. É questão de segundos. É semelhante àquela história do celular, que o cara que usa o celular achando que na BR o celular não vai ter problema. Em questão de segundos, o motorista pode perder o controle. Nesse caso específico, um carro, inclusive, de grande porte, né? Era uma carreta. A gente perdeu o sinal lá. Era uma carreta, pelo menos atingiu 3 outros carros. Ou seja, primeira atenção na hora de parar o carro no acostamento. E segundo, atenção no volante, porque nesse caso aí, né, inspetor, tá muito claro que foi questão de segundos, inevitável, pelas características do acidente. Teve um carro que ficou literalmente destruído, né, inspetor? Exatamente. Bom dia, Márcio. Como você falou, ali é uma pista simples, não é? A movimentação é pouca, mas sempre tem um caminhão ou uma carreta se deslocando naquele trecho. Inclusive ali a gente tem as mineradoras, né? Que o veículo que se envolveu justamente tinha saído de uma mineradora carregada com minério, bem próximo ali ao local. É uma pista simples, não existe meio físico separando os veículos que transitam em alta velocidade em sentidos contrários ali, né? E qualquer distração, qualquer falta de atenção, você está sujeito a uma tragédia dessa. Está sujeito a você estar do outro lado da pista, sem saber o que fazer, e vem só espera a pancada e as consequências, não é isso? Então a gente, como você falou, alerta a população para isso. Não parar em acostamento, ter controle sobre a velocidade do veículo e guardar a distância de segurança, porque ali também é um local que passa muitos animais soltos. Então, se um veículo que vai à sua frente tiver que frear, quem vem atrás, se não tiver uma distância de segurança, ele vai colidir atrás, ou então vai fazer como esse aí fez, puxou para o outro lado e infelizmente ocorreu essa tragédia. Infelizmente, como o Márcio bem comentou e até mesmo você falou, muitos acidentes foram registrados durante essa semana. Como que a PRF ela explica essa quantidade de acidentes e mais ou menos aproximadamente quantos acidentes foram registrados essa semana? Olha, essa semana nós tivemos com morte, né, acidentes graves, pelo menos uns 4, assim, em toda a Paraíba, né?
Mas nesse trecho que a gente está falando, que é ali na 412 e também na 230, sentido Soledade ali, Juazeirinho, a gente está investigando ainda o que está acontecendo. A nossa unidade de fiscalização ali está sendo reconstruída ali, já faz algum tempo que está sem funcionar. Não sei se isso dá a entender às pessoas que usam a rodovia que, pronto, aqui ninguém está fiscalizando e a gente faz o que quer, do jeito que quer, corre a velocidade que quer. Pode ser uma possibilidade, né? Agora é uma pista, como eu falei, pista simples, as pessoas se deslocam em alta velocidade, não existe meio físico que separe os veículos ali. São muitas retas, mas às vezes tem muitos aclives e declives que dificultam a visualização dos outros veículos. Então, tudo isso está sendo apurado, mas a gente acha que isso também é consequência de nosso posto ali não estar funcionando. Entendo. Com relação à investigação desse acidente em específico, quais serão os próximos passos que a PRF vai tomar? Quem sabe ouvir as 2 vítimas que ainda estão internadas, como que vai ser essa sequência? Os colegas que ontem atenderam a esse sinistro, né? Quando terminaram a situação lá de investigação no local, eles se deslocaram para o hospital, né? Inclusive foi quando escutaram a fala do condutor da carreta, né? E depois de sair, todos os dados são apurados, né? São colhidas as imagens e é elaborado um boletim aqui que é do administrativo. Então, esse PRF, essa equipe, tem 5 dias para concluir esse laudo, mas quando é um acidente como esse, que tem muitas pessoas envolvidas e muitos veículos, geralmente o policial pede um prazo maior, então acho que em 10 dias ele deve terminar o laudo. E o laudo vai estar pronto para os envolvidos, né, para a justiça, inclusive para a Polícia Civil, né, juntamente com o laudo deles, para fazer um relatório completo. É isso, Márcio e Everton. Uma situação muito triste que aconteceu ontem, mas que infelizmente permanece acontecendo recorrentemente, como o próprio chefe da PRF comentou. Eu volto com vocês aí do estúdio. Mais uma vez, Hernanda, obrigado. Obrigado ao inspetor Juscênio por tanta cordialidade em nos atender sempre que nós o procuramos, ele sempre está disponível. E é isso, eu acho que assim, 2 pontos importantes aí dessa fala do inspetor. Primeiro, a própria PRF tenta entender o que está acontecendo nesse trecho ali até Soledade, depois de Soledade, porque do ano passado para cá, né, Everton, muitos acidentes mesmo, e assim, cada um mais grave do que o outro. Nesse caso de Boa Vista, que já foi do outro lado, né, da BR-412, talvez ali o excesso de confiança do motorista, o fato de parar no acostamento, é por isso que eu morro de medo de parar em acostamento por conta disso, porque você não consegue mensurar o que pode acontecer. Vejam só, a informação que eu recebi aqui, que eu vi, eu não sei se você chegou a ver, Everton, é que parece que o pastor, um dos pastores, ou um dos condutores do carro, parou para uma criança fazer xixi. Aí o segundo carro vinha atrás, parou também. E o terceiro carro, em vez de parar atrás, foi pra frente do comboio, e aí foi no momento que teria o cara da carreta teria se assustado, porque o cara estava fazendo uma ultrapassagem para estacionar. Então assim, é uma sequência de coisas. Claro, o motorista da carreta que sobreviveu, ele vai poder contar essa sua versão também. As pessoas que sobreviveram também vão contar essa versão. Agora, é atenção redobrada, não tem como ter outro conselho, né, Veto? Para quem está pilotando, para quem está dirigindo, inclusive em rodovia federal. Nesse trecho aí, como o inspetor disse, é uma pista simples, ou seja, não é uma pista duplicada, então a atenção tem que ser redobrada mesmo. Justamente, Márcio, é aquilo que a gente sempre acaba pontuando aqui nos nossos programas, que você não dirige só para você dirige para o outro e para as outras pessoas que estão no seu veículo e também nos outros veículos ali naquele momento na estrada. Por isso que justamente é indispensável que o pessoal tenha essas cautelas e sigam as regras de trânsito rigorosamente, porque um deslize acaba sendo fatal, como foi justamente
nesse acidente. Como a gente vem conversando ainda sobre isso, trazendo para você, mas chegou a pontuar que, claro, as nossas equipes estão atrás justamente do posicionamento, de uma resposta melhor desses representantes, inclusive da Igreja Verbo da Vida lá em Petrolina. O pastor responsável informou que eles não estão com condições de falar com a imprensa nesse momento, até porque estão resolvendo questões burocráticas em relação ao sepultamento, ao velório, que, como o Vanson trouxe também, ainda não tem data confirmada. Quem é de Petrolina, Verton? São os 3? Não, um deles só apenas é de Petrolina, que é o rapaz, o Gerson, certo. Entendeu? Ele congregava lá. Os demais, não. A moça Alba também era, só essa correção. Ela é vice-presidente de uma ONG que é ligada a Verbo da Vida de Petrolina. Então quer dizer que Alba e Jean estavam vindo de Petrolina para cá, né? Aliás, são de Petrolina e estavam vindo para essa. E essa outra jovem, é bem jovem, né? A Ruth Gomes também. Ela é adolescente, também congregava na região. Ele vinha, mais especificamente, apesar de congregar também lá em Petrolina, ele também congrega lá no Piauí, Márcio. E ela também congrega lá em Petrolina, a Ruth Gomes, a adolescente. A gente conseguiu um posicionamento da igreja aqui, né? Justamente, eles vinham para esse evento aqui em Campina Grande, né? Um evento que recebe pessoas de outros estados, eles mesmos seriam um desses visitantes, né? E a gente conversou, inclusive, com o pessoal responsável da Igreja Verbo da Vida aqui em Campina Grande, que inclusive também relataram estarem muito consternados com toda essa situação, não quiseram inclusive dar entrevista, mas o pastor Perilo Borba, ele que é membro da diretoria do ministério aqui do Verbo da Vida em Campina Grande, mandou um áudio pra gente falando um pouquinho sobre como receberam toda essa situação e o que é que estão fazendo agora. Vamos ouvir. A gente ficou bem contestado quando recebeu a notícia do acidente. Nossa equipe de coordenação do evento foi toda até o local do acidente, os pastores, nossa liderança, foi até o hotel onde já estavam algumas pessoas que haviam chegado da caravana de Petrolina. E lá no local do acidente a gente prestou todo o socorro, né? Foi quem acionamos, fomos nós que acionamos Corpo de Bombeiros, SAMU, a equipe do Hospital de Trauma. E lá também o pastor Edilson de Lira, que é o pastor da igreja de Petrolina, que já estava em Campina Grande, ele é médico, ele foi com a equipe também até o local do acidente, foi ele quem prestou socorro, né, a Hannah, que é a viúva, que estava no banco da frente e recebeu os primeiros socorros lá, foi estabilizada e por isso pôde sobreviver, graças a Deus. E a gente começou o evento falando justamente sobre isso e orando por toda a família. Levantamos uma grande oferta, né, entre todos os que estavam aqui para prestar todo o apoio à família, ter todos os gastos que as famílias vão ter, né? A gente vai estar auxiliando tudo isso. Hoje mesmo, nosso presidente, o apóstolo Guto, foi logo cedo estar lá no Hospital de Trauma, conversando com a sobrevivente. O pastor Edilson de Lira está prestando toda a assistência às famílias, né? A igreja de Petrolina está dando toda a assistência às famílias. Então a gente está orando aqui todos os cultos da conferência também pelas famílias. Tá aí a fala do pastor Perilo Borba, ele que é membro da diretoria do Ministério Verbo da Vida aqui em Campina Grande, falando justamente o posicionamento deles em relação a isso, como aqui em Campina Grande eles receberam essa notícia e pelo que você escuta no áudio, o evento segue acontecendo, eles estão dedicando aí parte da programação, alguns momentos, justamente para fazer orações específicas, inclusive ofertas também relacionadas a esse acidente, Márcio.